Estamos encerrando hoje um nosso lindo mês, mês da família. Mês muito abençoado. O nosso tema é famílias na presença do Senhor, na presença de Deus. A nossa divisa desse ano está em 1 de Pedro, capítulo 5. Eu convido você a abrir a sua Bíblia. Possamos ler juntos nesta noite. Versos 6, 7, 8 e 9. 1 de Pedro, capítulo 5, versos 6, 7, 8 e 9. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao derredor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Amém, irmãos? Nós estudamos esse mês a família de Abraão e aprendemos algumas coisas muito preciosas na vida de Abraão. Aprendemos que Abraão andou por fé, que Abraão, ele vivendo num país e no meio de um grupo extremamente politeísta, que adorava de tudo quanto é tipo de coisas, e não tinha a possibilidade dele começar a buscar a Deus, ele ouve a Deus porque ele começa a buscar a Deus e Deus fala com ele. E Deus dá uma promessa a ele, e Abraão então começa a andar pela promessa de Deus. Vimos então que ele teve um filho, seu filho se chamava Isaque, e Deus um dia pediu Isaque a Abraão, e Abraão foi caminhando, levando para entregar o seu filho a Deus, e Deus proveu o cordeiro para ser imolado ali naquele dia. Nós vimos que Abraão caminhava e em todos os lugares onde ele estava, ele buscava ter um relacionamento com Deus, andava sempre na presença de Deus. Nós vimos que ele inaugurou Betel, ele inaugurou também mais de 10 altares que ele edificou para adoração a Deus. Isaac seguiu o exemplo de seu pai, Jacó e Esaú, filhos de Isaac, seguiram o exemplo de seu pai. Jacó gerou os 12 filhos e eles seguiram o exemplo dos seus pais. E o que nós precisamos como famílias nesse tempo é seguir o exemplo de fé de Abraão, andarmos sempre na presença do Senhor. O texto nos diz isso. Humilhe-se debaixo da onipotente mão de Deus. Coloque-se sempre, coloque a sua família, a sua casa, debaixo das mãos do Senhor. Não há melhor lugar e não há um local mais ideal para você receber bênçãos de Deus que não seja você estar de joelhos na presença do Senhor, buscando a Deus. Por isso que ele diz, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. E Ele vai derramar sobre você a tua bênção, aquilo que você precisa, aquilo que você necessita. Abraão, então, quando nós chegamos em Hebreus capítulo 11, nós vemos que ele é conhecido como o pai da fé, o pai das nações. Abraão viveu com a promessa. Abraão, Deus disse a ele, Abraão, eu vou te abençoar e você será uma bênção às outras nações. Nós vimos então que família não é um projeto individual para que eu viva simplesmente para ser feliz. Família é um projeto de Deus para que nós possamos abençoar outras famílias, outras pessoas, outras nações. Nós vimos então que o papel fundamental da igreja é esse. O papel fundamental da igreja é poder servir as pessoas, ajudar as pessoas, contribuir para que o reino de Deus cresça. E essa noite você vê que a igreja é papel fundamental para sustentar a família. Me diga qual outra organização
que coopera para que a sua família possa prevalecer e ultrapassar as dificuldades. Me diga qual outra organização tem essa preocupação de investir tempo, de investir orações, de investir recursos, estudos, para que você e a sua família possam viver na presença do Senhor. Não há nessa sociedade. São as igrejas que cooperam para a solidificação da sua família. Por isso que eu e você precisamos cada vez mais, principalmente agora, nesse período de pandemia, valorizar as atividades da igreja, valorizar os trabalhos da igreja. É nessa reunião que você será abençoado, é nesse encontro que você será fortalecido, é nesse encontro que o Espírito Santo vai visitar a tua vida. Eu não estou dizendo por causa do local, eu estou te dizendo por causa do ajuntamento de fé. Eu estou dizendo isso porque onde estiver 2 ou 3 em torno do nome do Senhor Jesus, e aqui nós temos muito mais do que isso, pessoas em torno do nome do Senhor Jesus, pessoas que estão buscando a Deus, e aonde há fé, aonde há concordância de fé, aonde há unidade de fé, coisas extraordinárias acontecem. Por isso que você, dentro da sua casa, precisa andar em unidade com seu esposo, os seus filhos precisam andar em unidade com vocês. Por isso que nós recomendamos nesse mês que você pratique o culto doméstico, tenha um tempo de oração, ore nas refeições, faça um culto com seus amigos, faça um culto com seus familiares. Nós ouvimos ontem o testemunho do irmão Abreu, que no período da pandemia agora começaram a fazer o culto online com os familiares. Nesse mês eu quero relatar para os irmãos 4 milagres que Deus deu para a minha vida, para a minha família, para o nosso ministério aqui na nossa igreja. Eu e a Soraya participamos de um culto familiar assim, onde tinham pessoas que estavam no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro, São Paulo, e nós fomos convidados para ministrar um culto para esta família, e nós ministramos, eu e a Soraya, oramos com essa família, caminhamos com essa família. Querido irmão e querida irmã, aproveite o que você sabe, compartilhe com seus familiares. Agora nós temos esses recursos, compartilhe as experiências positivas, compartilhe porque isso abençoa, isso traz esperança, isso fortalece quem está precisando. A segunda experiência nós tivemos por meio do nosso programa, que nós temos o tempo de consagração, que ele é veiculado no canal Promessas, na Fonte TV. E na segunda semana do mês de maio, pela madrugada me ligou uma pessoa, e ela me ligou desesperada, ela falou assim: hoje eu falei para Deus que eu ia tirar a minha vida, e eu estava assistindo o programa, ela falou o nome da cidade, eu não sei como, mas para mim eu acho que nessa cidade não passa o nosso programa, mas ela disse que estava passando. Ela disse que acabou de assistir, o nosso programa não passa 1h da manhã. Eu não atendo o telefone 1h da manhã. Nesse dia eu acordei com muita sede, eu vi o meu telefone tocando, eu olhei, eu pensei, deve ser um trote, mas eu resolvi atender. E aquela mulher diz assim, ela falou assim, eu acabei de orar e pedir para Deus assim, se tu existe, que esse pastor atenda o telefone. Eu atendi. E ela falou, Deus falou comigo já, pastor, o senhor pode descansar. Eu virei e falei assim, mas eu quero orar pela tua vida agora. Eu quero te dizer nessa noite, ande na presença do Senhor, amém? Ande na presença do Senhor, coloque a sua vida na presença de Deus. Tenha tempo na presença de Deus. Não desperdice o seu tempo com televisão, com esses programas inúteis. Coloque a sua vida e tenha prioridade com o Senhor. Deus vai te usar, Ele quer te usar, Ele quer te abençoar. Nós tivemos uma experiência na terceira semana, nós estávamos fazendo uma live às 6h da manhã, fizemos nesses 31 dias, amanhã será o encerramento, então eu te convido pelo Instagram, você está participando conosco, e teve um dia, 6h da manhã, entrou uma pessoa do Rio de Janeiro, uma pessoa de Minas, entrou uma pessoa da Paraíba. Terminou a live, nós começamos a conversar via direct. Eu passei meu WhatsApp para essas pessoas, comecei a enviar as mensagens que nós estamos enviando todos os dias, e essas pessoas começaram a agradecer, pastor, obrigado,
nós estávamos precisando dessas palavras. Como que pode? A gente que está aqui em Goiânia, a gente saber o que está acontecendo na vida do outro lado do mundo, ou do outro lado, em outra cidade. Eu quero te dizer, a gente serve a um Deus que é poderoso, amém? Você pode dizer isso? Eu sirvo um Deus que é poderoso. Creia nisso. Você não serve um Deus que está parado, que está distante, você serve um Deus que é poderoso. Por isso que nós precisamos testemunhar da palavra do Senhor. Nós precisamos anunciar a palavra de Deus a tempo e fora de tempo. O último testemunho que eu quero dar aos irmãos sobre esse nosso mês da família. Meu telefone toca num dia, 1h da tarde, uma senhora do interior me liga e fala assim: pastor, fulano de tal me encaminhou a sua mensagem. Ela falou o nome, eu tentei trazer na memória, sabe quando você puxa assim na memória RAM e ela fica assim rodando, não veio o nome da pessoa. Nós conversamos por quase 1h. Ela contou a vida dela toda, todas as circunstâncias que ela estava atravessando. E ela virou e perguntou para mim: o que devo fazer, pastor? Eu virei e falei assim: vamos orar. Vamos orar e vamos fazer uma prova com o Senhor. Vamos fazer uma prova. Eu estarei orando com você todos os dias. E comecei a enviar mensagens para essa senhora todos os dias. Ela reclamava do filho, reclamava do companheiro, reclamava das pessoas, de tudo que estava atravessando, de todas as circunstâncias tão difíceis. E ela falou que aquela mensagem tinha tocado o coração dela. E eu fiquei pensando, o que eu disse nesse dia? Eu fui até ouvir a mensagem e eu falei, gente, é uma mensagem tão simples, mas que tocou na vida dela. Passou uma semana, nós tínhamos feito um propósito de 14 dias de orarmos juntos. Passou uma semana, ela me ligou: pastor, não precisamos mais pedir, nós só precisamos agradecer. Amém, irmãos? Você crê em Deus assim? Eu creio num Deus assim. Eu fui instrumento de Deus para uma pessoa que eu não a conheço, que uma outra pessoa compartilhou as mensagens. Então eu quero aqui nessa noite agradecer vocês que compartilharam essas mensagens com outras vidas, estão chegando em outras vidas que precisam. Não deixemos de compartilhar a palavra de Deus. Mais do que enviar um WhatsApp engraçado para as pessoas, é muito melhor você compartilhar a palavra de Deus e mensagens de fé e esperança àqueles que precisam. Mais do que você gastar os seus recursos aí fora se endividando, é muito melhor você continuar investindo no reino de Deus, para que nós possamos continuar atingindo vidas e salvando vidas aqui próximo e distante. Eu não sei se essas pessoas vão vir na igreja, e eu não trabalho e nunca trabalhei para encher igreja. Eu sempre trabalhei para abençoar vidas e pessoas. E eu quero que você aprenda com esse mês da família, que famílias na presença de Deus são famílias que resistem o diabo, vencem o diabo, vencem as lutas, vencem as dificuldades. Elas vencem. Prestem atenção no verbo que eu estou usando. Elas vencem. Elas não vivem sem dificuldades. Elas não vivem sem ataques do diabo. Elas não vivem sem problemas. Não. Por isso que eu e você precisamos colocar nossas famílias na presença de Deus todos os dias, para que nós possamos, quando vir o dia mau, quando vir o dia das dificuldades, nós possamos vencer as lutas e as dificuldades no nome de Jesus. É assim que nós vencemos, colocando nossas famílias na presença de Deus. É isso que o texto nos diz. Humilhe-se diante do Senhor, coloque e lance a sua dificuldade diante do Senhor, vigiem e resistam ao inimigo. Querido irmão e querida irmã, vários ataques nós estamos enfrentando, várias lutas nós estamos enfrentando, mas nós temos um caminho para a vitória.
Eu creio nesse caminho da vitória. Orar todos os dias. Celebrar a Deus em nossas casas. Um dia desses, nós estávamos lá em casa, nós fomos jantar, e eu perguntei para as meninas assim: o que Deus fez na sua vida hoje? No final, elas perguntaram para mim: e o que Deus fez na sua vida? Eu disse para elas: eu só posso louvar a Deus por ver o que Deus fez na vida de vocês. Você quer ver os seus filhos declarando que estão sendo abençoados? Você quer ver os seus filhos declarando que eles oraram e viram Deus agir? Você quer ver os seus filhos dizendo: olha, eu orei e confiei, e Deus me abençoou? A minha filha disse assim: eu orei, papai, e Deus me fez melhorar a minha nota. Sabe o que é isso? É bênção. É a melhor disciplina que eu e você podemos praticar em nossas famílias. Orar ao Senhor, viver na presença de Deus. Se coloquem sempre na presença do Senhor. Que isso não seja apenas um slogan, mas que esse seja o estilo de vida da sua casa, da sua família. Nós somos uma família que vive na presença de Deus. Você aceita esse desafio nessa noite? Feche os teus olhos nesse momento e fala ao Senhor agora. Fala a Deus assim: Senhor, eu quero que eu e a minha casa vivamos na tua presença. Eu quero que eu e a minha casa sirvamos ao Senhor. E se você realmente deseja isso no fundo do seu coração, fique em pé que eu quero orar por você nessa hora. Quero orar pela tua casa e pela tua família. Eu quero pedir que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê forças para resistir os ataques, que o Senhor te dê a graça de ver a vitória e de ver as bênçãos de Deus se derramando na sua família, na sua vida. E assim, Pai de amor, eu agradeço ao Senhor por essa jornada, por esse tempo que o Senhor nos deu. Eu te agradeço, ó Pai, por cada família hoje, ó Deus, que declara que vão viver na tua presença, Senhor. Que o teu povo então, ó Deus, realmente tenha tempo para orar, tempo para meditar na tua palavra, tempo para testemunhar, tempo para engrandecer o teu nome a cada dia mais. Abençoa o teu povo, abençoa cada família. Abençoa, Deus, de uma maneira especial as irmãs que estão gestantes, ó Deus, guarda elas. E mais uma vez, Senhor, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, e que nós possamos, ó Deus, vencer as lutas, vencer as dificuldades, confiados no Senhor. Por isso nós clamamos e te pedimos: abençoa-nos e nos fortalece, em nome de Jesus. Amém. Amém.